Terminei by Erased, já chorei. Que livro forte, né? Que coisa assustadoramente real. No livro todo eu fiquei muito impactada sobre como a questão de ser LGBT, eu enquanto uma mulher LGBT, eu sou uma mulher bissexual, eu sentia exatamente o que ele estava narrando, sabe? Como se fosse eu que estivesse fazendo. E aí tem uma parte no final, não é spoiler, não, é que ele tá falando sobre. Ele tá contando, enquanto autor, né? Sobre outras pessoas que são LGBTs e que passaram por essa reorientação aí sexual, né? Tentaram, essa tentativa de. Pra quem não sabe a história de Boy Erased, um menino de uma família extremamente evangélica se descobre homossexual e aí a família o coloca então nesse processo aí de conversão sexual, né? De reorientação sexual. É meio que, né, uma tentativa de ensinar a deixar de ser gay, porque isso é um pecado muito forte, né? Segundo o cristianismo. E aí, ele tá lendo, né? Ele tá falando sobre outras pessoas que passaram por esse mesmo processo que ele. E ele tá inconformado sobre como parece que foi ele que disse aquilo, né? E eu senti isso no livro todo. Aí, por exemplo, ele fala assim: ela, a orientação sexual, esse curso aí de reorientação sexual, né? Fez a sexualidade deixar de ser uma parte da minha vida e se tornar o centro dela. Tudo gira em torno do medo dela e do medo de ser descoberto. Várias tentativas de suicídio, 2 hospitalizações psiquiátricas, diagnosticado como transtorno bipolar severo de grau 2 e transtorno de estresse pós-traumático por vários médicos em 2 estados diferentes. O terapeuta de reorientação sexual me disse que os sintomas dessas doenças eram causados pela minha confusão sexual. Esqueci como é ser eu mesmo. Quando eu penso em como é difícil sobreviver a apenas um dia, como é difícil tentar agir normalmente, às vezes tudo que eu quero é morrer. E aí você fica assim, nossa, é uma coisa horrível quando você trata a tua orientação sexual desse jeito. E aí você fica o tempo todo lendo esse garoto, que ele tá lembrando, né? E ele conta pra gente quão difícil é ele lembrar disso, é ele revisitar, quão difícil é ele revisitar essas memórias, né? O autor. E aí tem uma parte tão maravilhosa, assim, que ele vai e toma o suco de uva lá, representando, né, o sangue de Cristo na igreja. E aí ele olha para um menino que tá no banco da frente, ele sente atração sexual por esse menino. E ele imediatamente vai ao banheiro forçar o vômito, porque ele se sente um pecaminoso por ter o sangue de Cristo dentro de si e ter um pensamento impuro como esse, né? E sobre como os pecados, né, tudo isso ser lidado como um pecado, quão difícil é. Até ele conta que ele perdeu a voz de Deus dentro dele durante todo esse processo, né? Porque era sempre essa questão de uma culpa tão forte, tão grande, que ele não se sentia um ser que deveria conversar com Deus, porque não era justo, né? Porque ele era um ser pecaminoso. Aí tem uma cena linda, né? Assim, muito importante, muito. Que eu achei muito sonora, que fala. Porque ele faz amizade com uma galera. Fiquei muito emocionada com esse livro, gente. Ele faz amizade com 2 pessoas negras da universidade dele que contam pra ele como que é ser um negro nos Estados Unidos e que possivelmente a família dele, branca, já deve ter escravizado alguém da família deles, né? No passado. E aí ele fala assim: pensar no que a empresa de algodão da minha família havia feito com os antepassados de Charles e Dominique me deixava com vergonha. Num segundo, eu morria de medo de que meus ancestrais estivessem todos sentados no céu, julgando minha atração pelo mesmo sexo. E no seguinte, eu os julgava pelo que supostamente haviam feito com os negros. Menos de um ano depois, no AEA, que é esse curso aí de reconstrução sexual, né? Eu me perguntaria por que a legenda do genograma não incluía os pecados da escravidão e do racismo.
porque uma parte tão grande da história tinha sido deixada de lado. Porque uma das lições desse curso aí que ele foi fazer, né, de reorientação, é você fazer um organograma com a sua família e colocar quais são os pecados da sua família, porque eles acreditavam que a homossexualidade tinha vindo possivelmente de alguma coisa da infância, um renegar de masculinidade, um renegar de feminilidade no caso das meninas, e eles colocavam na mesma caixinha diversos problemas, né? Então, alcoolismo era a mesma coisa que homossexualidade. Você tinha também pedofilia, a mesma coisa que homossexualidade. Tudo era tratado com o mesmo grau pecaminoso. Então, eles colocavam, tinham que fazer esse organograma aí como lição de casa. E aí, isso pra mim já é super sonoro, né? Essa questão de que por um lado, ele ficava aflito dos parentes dele já mortos estarem no céu, falando, olha esse daí, né, pecando porque é homossexual. Mas por outro lado, ele falava, meu, vocês escravizaram pessoas, sacou? Tipo, por que que eu não... Por que eu não tô julgando vocês por isso? Por que no organograma a escravidão não é um pecado, né? Você fazer alguém ser escravo não é um pecado. Em meio à conversa inteligente dos professores, eu me sentia tanto um impostor quanto um traidor. Eu sorria nos momentos certos, fazia comentários espirituosos sobre minha criação, ridicularizava as opiniões políticas de quase todos em minha cidade natal. No entanto, também era verdade que ir para casa muitas vezes fazia com que eu me sentisse, se não orgulhoso da minha herança, ao menos agradecido por sua familiaridade. Em casa eu era capaz de fazer uma oração elegante, demonstrar um pouco de conhecimento sobre a graça de Deus, recitar as escrituras em momentos apropriados, abrir meu melhor sorriso. Era um alívio retornar a um mundo conhecido, lidar com situações corriqueiras, acalmar minha cabeça. A cada peregrinação entre a faculdade e a minha casa, as fronteiras entre os dois territórios se tornavam menos nítidas e aumentavam minha preocupação com o que aconteceria quando finalmente eu misturasse ambos. Então você tem aí essa luta, né, de que ao mesmo tempo na faculdade ele tem contato com outros tipos de pensamentos e ideologias, até questões científicas mesmo, porque uma coisa que ele debate muito com um menino aqui, que causa um grande frenesi na vida dele, ruim, né? E aí vai ser spoiler se eu contar. Eles estão falando sobre a teoria da evolução, né? E aí o menino pergunta pra ele: você realmente acha que sua tataravó foi um macaco? Pelo amor de Deus, isso não existe, foi Deus que inventou. Então esse questionamento de pessoas que foram criadas na igreja o tempo todo e que aí depois são jogadas nesse mundo que tem a teoria da evolução, que tem outras teorias científicas, filosóficas e sociológicas, assim, sobre o mundo, é muito louco. E além disso tudo, tem o desejo dele, a orientação sexual dele sendo posta como essa coisa sabe, pecaminosa. Que pesado isso. Nossa, que livraço, livraço. Todo mundo tem que ler. Eu achei meio problemático algumas coisas, mas eu acho que é assim mesmo, né? E é a biografia do cara. É a biografia do cara. Quero ver o filme, que infelizmente não foi, né? Não vai ter no Brasil. A gente vai ter que recorrer aí, sei lá, um torrent da vida, enfim, pra conseguir assistir. Como eu já tinha visto o trailer, eu coloquei a cara dos atores, dos personagens, não consigo mais. Apesar de que tem aqui a fotinha do escritor, né? E aí eu tentei imaginar ele criança, mas o ator que faz ele no filme parece com ele um pouquinho. Enfim, essa tentativa Boy Erased, porque é isso, né? É um garoto que tenta sempre se apagar por conta de todas essas coisas das outras pessoas, né? Que são postas nele. Livraço. Eu tô até com medo, porque a minha HQ que eu tenho que ler, né, no dia seguinte, esse vídeo tá atrasado. Fun Home, que também é uma HQ, uma HQ LGBT muito importante pro movimento. Enfim, vamos ver o que vai ser, tá? A gente se vê. Hoje vão ter 2 vídeos, porque sexta-feira eu não consegui publicar. Mas é isso aí. A gente se vê. Me conta o que vocês estão achando disso tudo, se vocês estão curiosos com o Boy Erased.